nos terminais. Pela manhã, um carro pegou fogo em Vitória. Um parceiro nosso filmou o início do incêndio e o desespero do motorista. Veja também, ministro da Justiça volta ao estado e se reúne com o governador. E ainda, a segunda-feira foi de recomeço, a população voltou ao trabalho, às escolas, enfim, voltou a ter uma vida quase normal. Agora, no ESTV, segunda edição. Um ônibus foi incendiado hoje à tarde em Vila Velha. Bandidos num carro mandaram o ônibus parar perto do ponto final. Eles ordenaram que os passageiros saíssem e logo depois atearam fogo. Moradores ajudaram a conter as chamas. Este vídeo, enviado por um telespectador, mostra o momento em que a parte da frente do ônibus pegava fogo. Este morador viu tudo. Com medo, ele prefere não mostrar o rosto. Pararam na frente do ônibus da Sanremo. Nisso os passageiros começaram a sair, correram, todo mundo, né? Aí eu vi que algumas pessoas estavam pedindo socorro, criança, né? Tava cansado, né? Tava passando mal já. Aí nisso começou a pegar fogo e nós começamos a apagar. Tudo aconteceu nessa rua aqui do bairro São Torquato, em Vila Velha. Fica perto do ponto final da linha. Era entre 2 e 2h30 da tarde. De acordo com testemunhas, havia menos de 10 pessoas dentro do ônibus. Os criminosos chegaram, botaram todo mundo para fora, não roubaram ninguém. Os homens das Forças Armadas e da Guarda Municipal é que atenderam a ocorrência. Falaram que não roubaram nada deles, não. Nisso chegou o Exército e mais a Polícia Municipal. Mas a PM não veio. Depois também eles voltaram, mas deram de cara com o Exército. Nisso aí eles foram embora e aí o Exército parece que foram atrás, ficaram alguns aqui um pouco, foram atrás dele. O ônibus queimado foi levado de volta para o pátio da aviação Sanremo. Banco do motorista, volante, painel do ônibus, ficou tudo queimado. O galão da gasolina que foi usada no incêndio continua ali dentro. Por causa disso, todas as linhas da aviação Sanremo foram recolhidas hoje. E a empresa ainda não sabe até quando. Bom, agora nós vamos até o centro de Vitória, na Avenida Beira-Mar, onde está a repórter Daniele Cariello. Daniele, os ônibus continuam circulando? Parece que sim, tem um ônibus atrás de você, né? Oi, Daniela, muito boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Continuam circulando sim, Dani, vou até mostrar aqui como é que está o trânsito no centro de Vitória, né? Está intenso, a gente está vendo alguns ônibus, mas depois desse incêndio criminoso em Vila Velha que nós mostramos, o Sindicato dos Rodoviários decidiu reduzir o horário de funcionamento das linhas Transcol que saem dos bairros para os terminais, as chamadas alimentadoras. Esses ônibus que saem dos bairros para os terminais vão circular só até as 9 da noite. Atenção, pessoal de casa, até as 9 da noite vai ter ônibus de bairros para terminais, as linhas alimentadoras. Já as linhas troncais, que são aquelas de terminal para terminal, vão circular até meia-noite. Depois de meia-noite, nada de ônibus. Então, anota esses horários porque esse esquema vai seguir até amanhã, mesmo esquema. As linhas de bairros para terminais até as 9 da noite e de terminal para terminal até meia-noite. As linhas 663, 885, 904 e 918 seguem suspensas aí por motivos de segurança. Mais uma vez, vou aproveitar que estou aqui e mostrar para o pessoal de casa como é que está o movimento aqui na Beira-Mar. Aqui a gente acompanha os carros que estão seguindo ali no sentido de quem vai para a Avenida Jerônimo Monteiro. Trânsito intenso. Tá vendo? Quase parando, muito carro passando nesse horário. E do outro lado, na Avenida Beira-Mar, vou pedir para o Paulo Cordeiro mostrar para a gente aqui ao vivo. Tem bastante carro também, mas agora parece que está dando uma aliviada. Mas o fluxo também é intenso ainda, principalmente ali, ó, no sentido de quem vem de Cariacica para cá, porque está tendo um serviço ali no calçadão da Avenida Beira-Mar, está tendo uma obra e aí acaba que ocupa uma das pistas. Então, atenção motorista, trânsito segue intenso aqui na Avenida Beira-Mar, centro de Vitória. Daniela, volto com você. Obrigada, Daniele Cariello, pelas informações. Bom ver que a vida está voltando ao normal, né? Na cidade que ficou parada esses últimos dias. Hoje, os ônibus circularam quase normalmente na Grande Vitória. Você viu a Daniele Cariello falando que 4 linhas não rodaram e em outras os horários estavam diferentes. Com transporte público na rua, a vida começou a voltar ao normal depois dessa crise na segurança pública.
O movimento nos terminais estava normal no início da manhã. Depois de uma semana complicada, a população volta à rotina. Apesar do ônibus estar um pouquinho atrasado, a gente está com uma sensação melhor de que as coisas voltaram ao normal, assim, né? Quem garante a segurança nos terminais são os militares do Exército. Parece que está voltando à normalidade, né? Os outros dias eles passavam essa tranquilidade, mas a gente não sentia essa normalidade. Em muitos bairros, a situação também foi normalizada. Estou conseguindo me locomover pela cidade toda. Que bairro você mora? Porto Novo. Mas ainda não tá bom para todo mundo. A Adélia diz que no bairro Prolar, em Cariacica, não tem ônibus. Que saiu uns 7h20, ia sair uns 7h35, saiu 8 horas, entendeu? Hoje mesmo eu cheguei atrasada no serviço. E a nossa equipe viu que isso está acontecendo em outros bairros também. Não está parando não, é circular. O pessoal não quer deixar os outros no bairro, não está com medo de deixar. Não estão se sentindo seguros? Não. Segunda-feira começou aí com um certo alívio para o capixaba, mas na Serra, muitos moradores reclamaram que os ônibus não entraram em alguns bairros, como Feu Rosa e Vila Nova de Colares. São algumas das linhas que ainda estão suspensas, aquelas 4 linhas. Nos terminais, o movimento na Serra foi normal e o comércio abriu. Com a segurança de soldados do Exército, o movimento foi normal durante a tarde no terminal de Jacaraípe, na Serra. Ônibus circulando e pessoas voltando à rotina. Dona Glória pôde, enfim, sair de casa. Pelo menos com eles, né? A gente está se sentindo tranquila. Quanto tempo que a senhora não sai de casa? Fiquei a semana toda. E aqui no bairro Porto Canoa, quem ficou preso dentro de casa nesses dias acabou acumulando algumas contas. Dá só uma olhada na fila desse Banesfácio que fica aqui na avenida principal. Tem que ter muita paciência, porque desde cedo tá desse jeito. Dona Edinalva veio pagar luz, água e cartão de crédito. Conta acumulou demais, aí quando a gente consegue pagar, a gente paga com juros, enfrenta uma fila com mais de 1000 pessoas na frente e ainda não consegue pagar, ainda vai para casa, no outro dia volta. Seu Oliveira veio pagar a conta de luz, que está atrasada. Deveria estar no trabalho, estou aqui com essa fila desse tamanho, não? O comércio está com as portas abertas, meio tímido. Avistamos um carro da Guarda Municipal da Serra na avenida principal, fazendo patrulhamento. Para a dona Maura, depois de uma semana sem sair de casa, já melhorou muito. Ela trabalha com festas e não conseguia fazer nada com o clima de insegurança. Estamos sem material de trabalho porque as papelarias não estavam funcionando, né? E a gente ficou dentro de casa, com medo, né? Preocupado, né? Parente que vinha viajar para cá, a gente pediu para não vir, porque não tinha polícia nas ruas. No bairro Novo Horizonte, na avenida principal, os ônibus circularam normalmente. O comércio também abriu as portas. O movimento estava fraco, mas agora a dona Zenilda se sente mais segura. Porque melhorou o fluxo de pessoas na rua, aí eu estou aberta hoje. A senhora sente que está mais tranquilo o bairro? Tá tranquilo já. No sábado, policiais militares começaram a voltar às ruas. E hoje, pelas contas da Secretaria de Segurança, mais de 1.700 PMs já estavam trabalhando. Com a polícia, a Guarda Nacional e os homens do Exército nas ruas, a sensação de segurança aumentou. 1.743 policiais militares atenderam a convocação do Comando Geral e se apresentaram em espaços públicos fora dos quartéis. Alguns ainda sem farda, porque a farda ficou no quartel. Mesmo assim, a tranquilidade já é bem maior. Mais em paz, mais tranquilo, o ambiente está começando a andar, então eu creio que vai melhorar muito para nós essa semana. Eles patrulham os bairros, entendeu? Eles ficam no bairro e a gente fica mais segura, eles vindo. Durante todo o fim de semana, o morador de Vitória ouviu o som dos helicópteros dia e noite. Eles estavam retirando os policiais militares dos quartéis, que continuam com as entradas bloqueadas. Foram várias viagens. Hoje, a cena na Grande Vitória continua com cara de guerra. Homens armados, carros blindados, helicópteros. Os policiais do BME saíram em patrulhamento com a Força Nacional de Segurança. Depois da onda de violência, o general que comanda a Força Tarefa disse que a situação está controlada. Quero dizer ao cidadão capixaba que a vida voltou ao normal. O seu direito de ir e vir como cidadão está assegurado. Mas o morador ainda desconfia. Eu vim agora cedo de Ribeirão de Cariacica, trouxe minha esposa no trabalho. De lá aqui, do trajeto, nenhum policial na rua. Não tem viatura, não tem caminhão do Exército, não tem nada.
O movimento das mulheres na porta dos quartéis e batalhões continua. Hoje, em entrevista à Rádio CBN Vitória, uma das representantes do protesto afirmou que elas, por enquanto, abrem mão do reajuste salarial dos PMs por entender a situação econômica do Estado, mas querem melhores condições de trabalho imediatamente. Elas esperam uma resposta do governo. E o nosso repórter Jorge Félix também conversou agora, no fim da tarde, com outra mulher que permanece acampada na frente do quartel de Maruípe, onde fica o Comando-Geral da PM. Nós estamos em frente ao quartel de Maruípe, em Vitória, para conversar com a dona Selma, ela que é mãe de policial militar. A primeira pergunta para a senhora, o movimento continua? Continua. Continua e o nosso fôlego é inesgotável. Inesgotável. Teve uma outra proposta apresentada, ou seja, vocês tiram o reajuste e colocam melhoria na condição de trabalho? Eu não posso falar sobre novas propostas, porque a nossa representante está vindo de uma reunião onde foi elaborado um documento que será protocolado e será entregue ao governador. Então eu não tenho autoridade nem autonomia para falar sobre nenhuma outra proposta. E veja a seguir, comerciantes de Cachoeiro tentam voltar à rotina depois de uma semana de muitos prejuízos. E a previsão do tempo para amanhã. A terça-feira vai ser de sol, com algumas nuvens e chuva rápida no início e no fim do dia. A temperatura chega aos 33 graus. Agora vamos fazer um giro pelo trânsito. Na Grande Vitória, aí você vê imagens ao vivo da Reta da Penha. Trânsito pesado para quem segue ali no sentido Terceira Ponte. Na Reta da Penha, a gente que estava vendo a cidade parada nos últimos dias. Vamos ver agora a reta do aeroporto. Temos também imagens de lá. Lá já está mais tranquilo. Trânsito mais fácil. Tem uma pequena retenção ali no semáforo. Segunda Ponte também com trânsito tranquilo para quem segue para Vila Velha e Cariacica. Tanto para quem vem para Vitória também. E temos imagens do pedágio Terceira Ponte. Aí também tem uma certa retenção para quem segue no sentido Vila Velha, o que é normal nesse horário, às 7h17 da noite. A gente já volta.